O tema da noite é o que é o Centro Espírita. Na verdade, nós íamos falar um outro assunto, porém veio essa ideia, essa intuição, essa ajuda do plano espiritual, nos direcionando para falar sobre esse assunto. A princípio, claro, todo mundo sabe o que é um centro espírita. Será que todo mundo sabe? Essa é a questão. Então vamos falar um pouco sobre a nossa casa, sobre o centro espírita, sobre todos os outros centros espíritas. E tem razão de ser que nós, do Verdade e Luz, temos notado que estão vindo muitas pessoas novas, pessoas que estão tendo o primeiro contato com o Espiritismo, pessoas que vêm em busca de uma resposta para o seu questionamento, pessoas em busca de algo que traga mais conforto para a sua vida. Nós temos percebido isso. Então, nada mais justo do que nós apresentarmos a nossa casa. O que é o centro espírita? Claro, nós temos a parte física, a construção, a diretoria, é uma associação. Nós temos a diretoria, temos os frequentadores, mas além disso nós temos as tarefas, os trabalhos que se desenvolvem dentro da casa espírita. Então aquele que chega pela primeira vez na casa, e ele vem um tanto quanto ressabiado, porque sempre teve-se uma conotação diferente de casa espírita. Muitos até acham que vão se deparar aqui com espíritos se comunicando, com outras coisas sobrenaturais, e enfim, vem com um certo medo, uma certa insegurança. Então é bom que a gente traga à luz de todos que a nossa casa é uma casa igual às outras. É um templo, é uma igreja, como queiram, que tem o seu aspecto físico, tem a sua construção, tem os seus trabalhadores, mas tem algo mais. Tem o lado espiritual que é muito importante. Toda a casa espírita, toda a igreja, todo o templo voltados ao bem, recebe influenciação direta da espiritualidade dos nossos irmãos, já desencarnados, trabalhadores, que vêm até a casa para purificá-la, para protegê-la, para trabalhar, porque lá na espiritualidade também eles trabalham. Então, quando nós adentramos a casa espírita, ou qualquer outra religião, qualquer outro templo, que se faça o bem, que se deseja o bem, nós recebemos as energias positivas, além dos frequentadores, as energias do plano espiritual, que aqui já estão há muito tempo antes, preparando o ambiente para recepcionar cada um de nós. Quando eu tenho um problema físico, ou um problema psicológico, enfim, algum problema que me cause desequilíbrio, ao adentrar a casa espírita, os nossos irmãos da espiritualidade que trabalham aqui, são equipes que trabalham com essa casa, outras equipes trabalham com outras casas, mas a equipe que trabalha aqui já tem um prévio conhecimento daquilo do qual nós necessitamos. E eu explico como eles detectam isso. Os espíritos desencarnados, portanto libertos do seu corpo físico,
Eles têm uma expansão maior da sua visão, da sua sensibilidade, e muitos desses trabalhadores, eles conseguem enxergar em nós, encarnados, a nossa aura e até o nosso perispírito. E é na aura que nós refletimos aquilo que nós estamos sentindo. Se estamos equilibrados ou não. Se estamos com algum desequilíbrio em alguma área do nosso corpo físico. Então a espiritualidade detecta em nós, em cada um de nós, aonde há o desequilíbrio. E eles imediatamente, eles não perdem tempo, eles já aplicam passes magnéticos diretamente nas pessoas, todos vocês. Olha que interessante. Então, por isso que quando a gente entra na casa espírita, ou qualquer outro templo, nós nos sentimos melhores, nós nos sentimos bem. Além da troca da energia de nós encarnados, nós recebemos essas energias do plano espiritual. Então, quando nós frequentamos a casa, além dos ensinamentos do palestrante ou dos cursos, nós recebemos também a nossa dose de energia espiritual para o nosso reequilíbrio. Então, o que é o centro espírita? Além disso, nós podemos dizer que o centro espírita é uma escola, e é. Muitos ainda, apesar de longo tempo frequentando uma casa espírita, um centro espírita, se diz espírita, mas muitos ainda entendem que não há necessidade de estudo. Não. O centro espírita é uma escola. E na escola você tem que estudar para aprender, para passar de ano. Aqui nós estudamos, precisamos do conhecimento, que ele é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Sem o conhecimento nós podemos evoluir, sim, moralmente. Podemos ser pessoas boas, podemos fazer a nossa caridade, mas é necessário que aprendamos também, que desenvolvamos a nossa intelectualidade, que tenhamos o conhecimento, porque o conhecimento ele facilita, ele abre as portas, ele nos tira os dogmas, aqueles atavismos que nós trazemos de outras vidas. O conhecimento nos abre a visão e nos dá uma percepção muito mais clara da vida, da justiça, principalmente a justiça de Deus. Nos tira essa mania que nós temos de culpar os outros, de culpar Deus pelos nossos sofrimentos, pelas nossas dores. Esse conhecimento faz com que nós olhemos para nós mesmos e vamos ver que nós temos o nosso livre-arbítrio, que nós somos filhos de Deus, que cada um de nós tem um potencial muito grande, e todos aqueles sofrimentos, todas aquelas dores que passamos são provenientes, são resultados de escolhas que nós fizemos. Escolhas boas ou não tão boas, mas fomos nós que escolhemos. E aí está a misericórdia de Deus, está a justiça divina, que nos dá o livre-arbítrio de fazer aquilo que nós queremos fazer, mas nos cobra a responsabilidade da lei da ação e reação.
da lei natural, da lei divina, da consequência. Nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos ou fizermos terá uma consequência, boa ou má, dependendo daquilo que nós escolhermos. Então é uma escola, acima de tudo. O Centro Espírita, para isso, fornece cursos, disponibiliza vários cursos para todos que quiserem participar. Desde o curso de iniciante, para curso de médio, mais avançado, para aqueles que querem desenvolver, trabalhar a sua mediunidade, ou se aprofundar no conhecimento. Por isso que ele é uma escola. O Centro Espírita que não tem cursos, turmas que desenvolvem esse trabalho, não pode ser considerado um centro, porque ele não é uma escola. Mas o Centro Espírita também é uma associação com fundo religioso, onde procura transmitir o Evangelho de Jesus. É o lado religioso da doutrina, da filosofia espírita. Nós estudamos e tentamos aplicar em nossas vidas aquilo que Jesus já deixou há 2000 anos, o seu Evangelho. Conquanto sabemos a dificuldade que temos em nos modificarmos, em avançar, mas a gente já sabe que é necessário trilhar esse caminho do Evangelho, porque não há outro caminho. Só chegaremos a Deus através dele. Não é isso que ele disse? Então o Centro Espírita disponibiliza o estudo do Evangelho, através das palestras, através dos próprios grupos de estudos, através da recepção dos recém-chegados que participam do atendimento fraterno. Mas ainda, o centro é um local onde se pode receber as energias benéficas transmitidas pelo plano espiritual. Que ao chegarmos aqui, estamos sim recebendo essas energias, estamos vibrando com esses nossos amigos espirituais, que nós não enxergamos, que nós não vemos, mas eles estão entre nós, um grande número, um imenso número, muito maior do que os encarnados. Alguns trabalhadores da equipe trazem centenas, até milhares de espíritos desencarnados para participar ativamente do nosso trabalho. Então nós temos essa interação de energias. Também podemos dizer que o centro é um local onde se troca as energias benéficas com os demais frequentadores. É de suma importância que a gente, quando começa a frequentar o Centro Espírita, quando a gente se matricula num curso regulamentar, o mais importante, além do estudo, é a interação, a troca de energia entre os frequentadores, entre as pessoas às quais você cria um elo, um laço de amizade. Isso é muito importante. Além do aprendizado, você troca essas energias benéficas. Isso faz parte do nosso crescimento espiritual. É também um local onde se recebe, através de trabalhadores encarnados e desencarnados, passes fluídicos que lhe revigoram o seu equilíbrio e suas energias espirituais.
aqueles que já vieram ou estão vindo pela primeira vez, nós temos a palestra, e logo após a palestra nós temos os passes que são aplicados por pessoas, trabalhadores aqui da casa, que já passaram por cursos específicos, estão estudando ainda, e de boa vontade se colocam à disposição da casa para doar as suas energias para aqueles que aqui vêm com algum desequilíbrio. O trabalho de passe é de suma importância na casa espírita. E quem pode dar passe? Qual é o trabalhador que pode? Todo aquele que tem boa vontade. Eu quero doar energia. Eu posso. É claro que existem alguns requisitos que são ministrados nos cursos rápidos que a casa promove, mas qualquer um de boa vontade pode doar suas energias, porque o que mais nós temos acumuladas são energias. E quando a gente não doa essas energias, não gasta essas energias, é que nem aquela criança, né, que corre para lá, pula para cá. Então as mães, os pais costumam falar: nossa, que energia que tem essas crianças. Elas têm bastante. Nós também temos essa energia e podemos doar gratuitamente a todos aqueles que precisam dela. É uma troca, e no Centro Espírita ele promove esse trabalho, essa interação. Então, quando termina a palestra, as pessoas se dirigem a esta sala que fica logo atrás. Ali tem um grupo de pessoas que já participaram dos cursos e que vão ministrar os passes. E o que é o passe, né? O passe é uma transfusão de energias. É como se nós doássemos sangue. É como se nós estivéssemos transmitindo o nosso sangue para aquele nosso irmão. Nós estamos transmitindo as nossas energias acumuladas em excesso para aquele que ali vem com seus desequilíbrios, com suas dores, com seus sofrimentos. O passe é de suma importância na casa espírita. E como é feito isso? Sem nada de sobrenatural. Não há comunicação de nenhum espírito. O trabalho é realizado com bastante calma, com bastante equilíbrio, com serenidade. Então, aqueles que estão aqui para tomar o passe devem sim manter os seus pensamentos elevados, seus corações abertos, aptos e ávidos para receber essas energias. Apenas isso. Ao se sentar em uma das cadeiras que ali estão colocadas, o passista imediatamente vai se aproximar e colocar as mãos sobre sua cabeça. Não há toque, não há necessidade de se tocar fisicamente na pessoa que está ali sentada. É apenas a transmissão de energia pelo pensamento. Energia a gente se transmite pelo pensamento. Não há necessidade de nenhum gesto. Não há necessidade de nenhuma postura específica para receber o passe. Eu tenho visto ao longo da minha jornada dentro da doutrina espírita, muitas pessoas que vão tomar o passe e sentam e colocam a mão como se isso facilitasse o recebimento das energias. Não há necessidade. Mas isso também não quer dizer que a pessoa não possa deixar a mão assim, sem problema nenhum. Porque a energia, ela é captada no plano espiritual, pelo trabalhador da espiritualidade, que existe uma equipe também que ministra passe lá, junto com os encarnados. Esse desencarnado trabalhador capta a energia do plano espiritual,
que é uma outra energia mais quintessenciada, mais leve, diferente da nossa. A nossa energia é uma energia materializada, animalizada. Mas é necessário que se junte aquela energia da espiritualidade, do plano espiritual, com a energia animalizada de cada um de nós aqui. E esses trabalhadores da espiritualidade, eles manipulam essa energia, eles somam, eles modificam, e eles é que vão direcionar essas energias ao paciente que está ali sentado. Então o passista, o encarnado que está ali aplicando o passe, não precisa saber aonde está doendo no paciente. Não precisa saber qual é a doença do paciente. Não, nós não temos essa capacidade. Lembra que eu falei? Os trabalhadores da espiritualidade que trabalham, eles estão livres do corpo físico, portanto a sua percepção é maior, e eles observam a aura daquele que está ali. Estão vendo qual a região, qual o chakra daquele perispírito onde está mais em desequilíbrio. E esse trabalhador da espiritualidade, juntando a energia do médium que está dando passe, com a energia do plano espiritual modificada, ele vai direcionar essa energia para aquele local especificamente. Então o passe não é um remédio, o passe não cura, ele apenas reequilibra as suas energias em determinadas regiões do seu perispírito, do seu corpo físico também. Então olha quanta coisa que o centro espírita faz. Feito isso, ele toma o passe e toma uma água. A água também, nós chamamos de água fluidificada, né? Que é uma das melhores formas de transitar uma energia, é através da água. E aí a gente sai do centro espírita mais leve, mais animado. E essa é exatamente o maior benefício que a casa pode dar, trazer reequilíbrio. Mas é só isso? Não. Há necessidade do estudo. Lembra que eu falei agora há pouco? A casa espírita é uma escola. Há necessidade do conhecimento. Eu não posso simplesmente acreditar em tudo que me falam. Eu tenho que ter o discernimento de saber o que é bom e o que não é. E só através do conhecimento, do estudo, eu vou conseguir discernir. Eu vou conseguir ter uma visão muito mais emancipada da vida, de tudo o que pode me fazer bem ou me fazer mal. Eu vou ter uma possibilidade muito maior de fazer boas escolhas, para que eu não sofra as consequências depois. É também um local onde os frequentadores possuidores de sensibilidade mediúnica podem conhecer e trabalhar sua mediunidade nas reuniões de grupos específicos voltados para esse fim. Muitos de vocês, de nós, procuramos a casa espírita porque nós tivemos uma experiência diferente do nosso dia a dia e que ninguém soube nos explicar. Uma sensação diferente, eu vi um morto, eu vi uma pessoa morta e eu senti uma sensação que não é usual. Enfim, algo está acontecendo. E aí sempre tem um amigo espírita que fala, isso é mediunidade. Não é assim?
E aí a gente procura a casa espírita. E a casa espírita tem que estar preparada para receber todas essas pessoas. Ter grupos específicos de estudo, para que a pessoa conheça a sua sensibilidade, conheça a sua mediunidade. Mostre para aquela pessoa como ela pode trabalhar essa mediunidade, ajudando a si mesma e os espíritos desencarnados também. Mediunidade é missão, é tarefa. Quando a gente retorna encarnado aqui, e lá do outro lado nós escolhemos ser médiuns, nós temos que trabalhar. E é uma tarefa maravilhosa, linda. Imaginem vocês quantas pessoas morrem diariamente, desencarnam. Eu não gosto muito desse termo, desencarnar, mas o espírita gosta de falar desencarne, né? Quantas pessoas desencarnam diariamente? Dessas pessoas, quantas têm noção mínima ou conhecimento da vida no outro plano, no mundo espiritual? Pouquíssimas, porque as religiões, infelizmente, não trabalham esse tema. Como diz popularmente, é um tabu falar sobre a morte. E as pessoas têm pavor da morte. Tem espírita que tem medo da morte? Ou não? Tem. Tem. Mas porque ninguém fala, ninguém se prepara. Então imagine vocês a quantidade de espíritos que diariamente acordam no plano espiritual, no outro mundo, sem saber exatamente o que estão fazendo lá. Aí entra a importância dos médiuns, desses grupos mediúnicos que trabalham incessantemente para a orientação desses espíritos. Há uma outra noção equivocada, e não só dos leigos, mas também dos espíritas, de que a reunião mediúnica serve para os encarnados receberem lições, informações do plano espiritual. Equivocada, porque o principal objetivo da reunião mediúnica é ajudar, levar informação nossa, do nosso conhecimento, aos irmãos desencarnados que estão perdidos na espiritualidade, sem saber sequer o que lhes aconteceu. Então é isso que a Casa Espírita faz, desenvolve, trabalha, tem um grupo de estudo, orienta, e as pessoas ao longo desse estudo, desse tempo, vai trabalhando anonimamente, ajudando esses nossos irmãos, que milhares são trazidos nessas reuniões mediúnicas, para receber informações nossas aqui, do nosso conhecimento. Nós é que vamos levar a eles o Evangelho de Jesus, mostrando que a vida continua, mostrando que a vida não acaba com a morte, e eles já têm certeza disso, porque eles estão lá se sentindo vivos. É uma orientação. Então, quando o Centro Espírita, bem estruturado, disponibiliza grupos de estudo para você trabalhar a sua mediunidade. E quantos que têm essa mediunidade? Quantos que podem ajudar esses nossos irmãos desencarnados? Quantos estão sendo chamados e poucos estão dispostos a servir? Não é? Tá calor, né, gente? Tô seco.
Mas o centro também é um local onde se pode se inscrever para participar de cursos de esclarecimento da doutrina dos espíritos. Então aquela pessoa que procura a casa espírita ou vem pela primeira vez, que se sentiu bem aqui, quer continuar, se inscreva nesses cursos que nós damos aí. Além do conhecimento que vai adquirir, vai ter a relação, a interação com os amigos que ali estão participando. A troca de energias, isso é muito importante. Também é um local onde o frequentador de boa vontade participa das atividades rotineiras da casa, bem como no auxílio das pessoas que chegam pela primeira vez. Olha quanto trabalho a casa espírita tem. Basta ter boa vontade. Então aquele frequentador que está há mais tempo na casa, que já conhece, que tem uma base de conhecimento, pode auxiliar no passe, pode auxiliar na reunião mediúnica e principalmente auxiliando aqueles que chegam pela primeira vez, que querem algum esclarecimento. Podem auxiliar também no atendimento fraterno, que são feitos aqui na casa, para aquelas pessoas que vêm em busca de algo, em busca de uma resposta para os seus questionamentos, aquelas pessoas que já estão cansadas de sofrerem, procuram a casa espírita e são recebidos no atendimento fraterno. Ali é onde se inicia o trabalho. Mas para isso nós precisamos de trabalhadores, nós precisamos de gente que conheça, que já tenha o conhecimento, que já estudou, está estudando. Por isso que a casa, que o centro espírita é uma escola. É necessário, não nos acomodemos, não podemos nos acomodar, vir assistir a palestra, tomar o meu passe para casa, como nós fazíamos outrora. Cumpríamos a nossa obrigação em determinado dia e depois estava tudo certo. Eu tinha mais uma semana ou mais uns dias para fazer tudo errado novamente. Não. É necessário que a gente trabalhe, que a gente aprenda, que a gente se disponibilize para os nossos irmãos. E o trabalho, ele é constante e tem bastante trabalho para ser feito. Esse é o convite da Casa Espírita. Não é só ouvir as palestras, é trabalhar. Mesmo que seja servindo uma água fluida, mesmo que seja distribuindo uma mensagem, mesmo que seja recepcionando as pessoas com um sorriso, encaminhando, porque como eu disse, né? Quem vem pela primeira vez, vem cheio de medo, inseguro, e procurando que alguém lhe mostre o caminho, fale alguma coisa a respeito. Então, trabalho existe. Basta ter boa vontade. Falei da biblioteca antes para vocês aqui. O Centro Espírita é uma escola. E toda escola tem a sua biblioteca. E nós temos a nossa biblioteca. Como eu disse e repito, nós temos mais de 3.000 volumes para todos os gostos. Todas as obras básicas, as obras didáticas da doutrina espírita estão na nossa biblioteca. Além de romances, além de outros livros que trazem também o ensinamento da doutrina dos espíritos, que fala sobre a reencarnação, que fala sobre as vidas sucessivas, que fala do karma, que todo mundo gosta de falar essa palavra, né? Que fala da lei da ação e reação.
Então temos uma biblioteca completa para todos aqueles que queiram dela fazer uso. Por fim, o Centro Espírita procura desenvolver em seus frequentadores as lições do Evangelho e define, segundo os espíritos superiores, a verdadeira prática da caridade. O lema ditado pelos espíritos superiores a Kardec há mais de 150 anos: fora da caridade não há salvação. Mas o que é caridade? Será que nós entendemos realmente o que é caridade? Há uma das perguntas que Kardec faz aos espíritos superiores, no Livro dos Espíritos, a questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E a resposta é curta, como só ia acontecer, desses espíritos benfeitores que ajudaram Kardec na codificação. Simples: benevolência, indulgência e perdão. Olha como é fácil. Olha como o Centro Espírita, como a doutrina espírita é boazinha. Não cria teorias, né? Definições enormes. Não. Qual é a verdadeira caridade? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Olha que fácil. Difícil? É muito fácil, gente. Benevolência para com todos. O que quer dizer benevolência para com todos? Kardec, ao codificar a doutrina dos espíritos, recebe dos espíritos superiores as orientações, e dentre elas, eles nos afirmam quem é o verdadeiro espírita. Como se reconhece o verdadeiro espírita? Como se reconhece o verdadeiro cristão? A resposta da espiritualidade maior é simples e objetiva também. É pelo esforço que ele depreende em se tornar uma pessoa melhor, em fazer o bem, a benevolência. Então reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para fazer o bem, para ser benevolente, para ser uma pessoa melhor. Porque nós nessa jornada, neste caminhar, aonde temos muito ainda pela frente, somos espíritos imperfeitos, avançando sem dúvida, mas ainda trazemos muitos defeitos conosco. Então o esforço que a gente faz para eliminar esses defeitos, essas tendências, essas más tendências que nós trazemos, já é um grande passo. Benevolência que se exprime na boa vontade e na disposição para praticar o bem. Sermos pessoas boas. Não é boazinha. Sermos pessoas boas, né? Boazinha é sinônimo de... Me ajuda aí. Não, aquela pessoa boazinha, né? Bobinho, né? Não é isso. Boas, pessoas boas, dispostas a fazer o bem. É isso. Sermos justos, mas sempre ter conosco a bondade dentro do nosso coração. Olhar as pessoas com bondade, com amor. É isso. Sem crítica.
E aí nós passamos para o segundo item. Esse é o primeiro, benevolência. Vocês viram como é fácil? Indulgência, que é a clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias. Essa é mais fácil de todas. Não é verdade? Ser indulgente. Quantas vezes nós fazemos a oração do Pai Nosso todos os dias? Bastante, não é? Qualquer coisa, a gente, Pai Nosso que está no céu, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. O que nós estamos pedindo ao nosso Pai? Indulgência, e Ele é indulgente, através da sua misericórdia imensa, porque se nós fôssemos responder friamente pela lei da ação e reação, da lei natural, da lei divina, imaginou? Fez, paga. Voltaríamos a ser aqui exercer a verdadeira lei de talião, dente por dente, olho por olho. Mas Deus é misericordioso, Ele nos dá a oportunidade sempre. E a doutrina espírita vem nos ensinar que se não for suficiente essa encarnação, essa vida aqui neste planeta, neste momento em que estamos encarnados, outras oportunidades Ele vai nos dar, para repararmos todos os nossos males. Isso é misericórdia de Deus. Entendemos de uma vez por todas que Deus não pune, não castiga, não é rancoroso, não é nada disso. Ele é justo, sábio e bom, e nos dá a oportunidade diariamente de repararmos o nosso mal. Nenhuma de suas ovelhas se perde, todas serão apacentadas, nenhuma ficará para trás. Isso é misericórdia, e é isso que Ele pede de nós: sermos misericordiosos com os nossos irmãos, sermos indulgentes com os defeitos alheios, com as falhas, porque na maioria das vezes nós somos juízes, somos julgadores, de imediato nós taxamos a sentença na pessoa, não suportamos o erro, a falha, ou seja, não temos a indulgência. Então, um dos 3 itens da maior caridade, da real caridade, é indulgência para o nosso irmão. Que é fácil, não é? Mas tem uma mais fácil ainda, que é o perdão, né? Quando eu falei agora há pouco, quantas vezes a gente faz a oração do Pai Nosso? Se a gente mentalizar, faz bastante, né? Tem dia que mais, tem dia que menos, né? Quando o nosso time vai jogar o final do campeonato, aumenta o número das orações. Ou quando o nosso filho vai fazer exame de vestibular, aumenta-se o número das orações. É assim? E quantas vezes nós repetimos automaticamente: perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos ofensores ou os nossos devedores. Não é assim? Isso que Deus, nós pedimos diariamente para Ele o perdão dessas ofensas, e Ele nos perdoa, Ele nos dá a oportunidade de repararmos, e nós falamos isso. Mas nós perdoamos os nossos ofensores? Nós perdoamos os nossos devedores? Viram? Qual é a verdadeira caridade como entendia Jesus? Indulgência para com todos, benevolência e o perdão das ofensas. Simples assim. Isso
Esses são os princípios que nós devemos adotar quando nós nos denominamos espíritas. Esse é o caminho que temos que trilhar. Dentro dessas 3 assertivas está aí a verdadeira caridade. E para finalizar, tem mais uns 300 e poucos imagens dessa, mas eu não vou falar porque o adiantado da hora e o calor também é insuportável. Mas para finalizar e resumindo, então o que é o centro espírita? O centro espírita é essa casa maravilhosa que nos acolhe, onde a equipe da espiritualidade trabalha incessantemente para o nosso bem-estar, para o nosso reequilíbrio. É esse local onde nós recebemos essa transfusão de energias através do passe, ou mesmo aqui na plateia, dos nossos irmãos desencarnados que aplicam constantemente os passes magnéticos em nós. É esse local onde nós estudamos, onde nós buscamos o conhecimento para nos livrarmos dos atavismos, das culpas, dos medos. É esse local que nos recebe de braços abertos para podermos praticar o nosso trabalho, praticar a nossa verdadeira caridade. Então, o Espiritismo ensina a forma mais pura da religião, onde o homem age com plena consciência dos seus deveres. Mas ter plena consciência dos seus deveres é necessário conhecimento. Livre de ameaças e coações, ciente de que é ele mesmo o construtor do seu futuro. Isso é fundamental que entendamos. O Espiritismo nos fala: a cada um será dado de acordo com as suas obras, que é através do conhecimento que nós vamos expandir a nossa visão, a nossa percepção de mundo real. É através desses ensinamentos é que nós vamos exercitar a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Passa tudo pelo conhecimento, pela boa vontade, pelo trabalho, pelo amor ao próximo.